Only be, only be, all things are possible. Only be, only be, only be. All things are possible. Only. Momento de meditação. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Dá esforço ao cansado. Nós lemos o livro do profeta Isaías, capítulo 40, o versículo 29 ao 31. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marrio Brana, na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, no parágrafo 197 em diante. Ter paciência, uma vez aquele povo tão rebelde foi tão impaciente que fizeram com que Moisés fizesse mal. Mas quando chegou o desafio, Deus se enfadou com as pessoas e disse: separa-te, Moisés, porque vou acabar com todos e começar de novo. Então ele se pôs na brecha e disse: Deus, não o faças, porque teve paciência com o povo que estava se rebelando contra. Poderíamos nós fazer isso? Ter paciência como Moisés teve paciência com o povo que estava se rebelando.
Poderíamos nós fazer isso? Você pergunta para você: eu também posso ter paciência? Se não, então não trata de construir sobre isso, porque isto não muda. Assim foi vulcanizado o primeiro, e assim tem que ser cada um. Se não é vulcanizado dessa maneira, então não pode chegar à estatura de ser a morada do Deus vivente. Se não tem paciência um para com o outro. Se você não tem paciência um para com o outro, você não pode ser a morada do Deus vivente. Agora bem, os 3 hebreus tiveram paciência. Daniel, capítulo 3, seguro, Deus lhe havia prometido, ele lhes havia dito: não vão se ajoelhar diante de nenhuma estátua. Tiveram paciência. Eles disseram: nosso Deus pode livrar-nos. E mesmo se não nos livrar, não vamos honrar a estátua. Tiveram paciência, sabendo isto, que Deus os levantaria no último dia. Ao fim e ao cabo, esta vida não tem tanto significado. Vê você? Deus levantará este corpo de novo nos últimos dias. Porém, quanto a dar honra a uma estátua, nós não o faremos. Agora daremos a César o que pertence a César. Porém, quando se chega a uma situação onde o de César se mistura com o que é de Deus, então para nós Deus é primeiro. Deus disse: não se ajoelhe ante esta estátua, e por essa razão não o faremos. Nosso Deus pode livrar-nos, porém mesmo que não o faças, de todas as maneiras não daremos honra à estátua. Então o rei disse: muito bem, ali está o forno. Então disseram: é possível que durante a noite venha uma boa chuva e acabe com o fogo. Porém não choveu. Ainda tinham paciência. No dia seguinte, quando os trouxeram ante o tribunal, ali estava Nabucodonosor e disse: bom dia, jovens. Então estão já prontos para conhecer-me como seu rei? Oh, vive para sempre, ó rei. Bem, agora renda honra à minha estátua. Oh, não. Então se queimarão. Vocês são homens sábios e inteligentes, e nos tem sido de grande ajuda e tem sido uma grande bênção para o reino. Não podem entender que eu não quero fazer isto? Porém, já tenho feito a proclamação e tem que ser cumprida. Eu não quero lhes lançar ao forno,
que se passa com vocês? Sabemos que isso soa muito dócil, mas nosso Deus nos pode livrar. Tinham paciência, começaram a caminhar à boca do forno, olhando uns para os outros. Está bem, tenham paciência. Deram um passo e não apareceu Deus. Deram outro passo e não aparecia. 3 passos, 4, 5, continuaram e ele não apareceu. E caminharam até cair no forno ardente, tiveram paciência e ali estava ele. Apenas lhes tocou suficiente fogo como para desatar suas mãos e seus pés, e logo quando caíram no fundo do forno, ali estava Deus. Tiveram paciência. Foi igual com Daniel. Ele teve paciência. Daniel capítulo 6, ele não se rendeu. Não, Senhor. Que fez? Abriu as janelas e orou para Jerusalém. Isso era um requisito de Deus. Ele tinha paciência, esperou em Deus, sabendo que Deus podia cumprir sua palavra. O lançaram na cova dos leões e lhe disseram: deixaremos que te comam os leões. Daniel disse: está bem. Ele teve paciência, porque tenho esperado em Deus todos estes anos. Não é nada se tenho que esperar 2 ou 3 mil anos mais, pois serei levantado nos últimos dias. Foi paciente, esperou. Paulo teve paciência. Seguramente, observem o que teve que fazer. E falando de paciência, que tal com as pessoas no dia de Pentecostes? Somente tinham a comissão: fiquem até que hajam sido revestidos de poder. Quando o tempo será? Não havia questão de quanto tempo seria. Eles simplesmente receberam a resposta: esperem até. Subiram ali no cenáculo e um disse: bom, pode ser que nos 15 minutos o Espírito Santo nos entregue nossos ministérios. Passaram os 15 minutos e nada. Passou o dia inteiro e nada. Passaram 2 dias, nada. 3, 4, 5, 6 e 7. Alguns poderiam haver dito: não pensam que já o temos? Não. O diabo começava a lhes dizer: ouçam, já devem sair. Vocês sabem que já têm o que querem. Vão e comece seu ministério. Não. Ainda não o temos, porque ele disse o que sucederia nos últimos dias, pelo que por lábios estranhos e por outras línguas falarei a este povo, ao qual disse:
este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Isaías 28, versículo 11 e 12. Ele disse que era isto: nós saberemos quando vier, nós o reconheceremos, porque é a promessa do Pai. Esperaram 9 dias, e logo no 10º dia, agora sim, eles tiveram paciência para esperar. Agora, se você tem essa classe de paciência, depois que Deus lhe dá uma promessa e você a vê na Bíblia, é minha, então você espera. E se tem essa classe de paciência, acrescente-a à sua fé. Agora já vê quão alto está? Já estamos chegando ao cume. Acrescente isto à sua fé, sempre pondo o Senhor por diante, recordando que foi Ele quem prometeu. Não fui eu quem prometeu, não foi o pastor quem prometeu, não foi outro ministro quem prometeu, não foi algum sacerdote ou algum papa, não foi algum homem na terra, mas foi Deus quem fez a promessa. E Deus pode cumprir tudo o que promete. Se você tem essa classe de fé pela qual pode saber que Deus tem prometido, então você diz: irmão Brana, estou enfermo, necessito de cura, aceite, ó, é um presente, lhe dou, sim, Senhor. Se você pode crer, Marcos 9, 25, e você diz: sim, creio, então esqueça-se do assunto, já fica concluído. Tenha paciência. E se não tem paciência, então você está tirando do edifício, e essa única coisa causará a destruição do edifício. A gente tem que ter. Agora, não vá acrescentar nada, porque também destruirá o edifício. Se você não tem virtude para colocar sobre sua fé, que diz que tem, e se não tem fé e logo trata de colocar virtude sobre aquela fé, unicamente destruirá a sua fé. Agora você diz: espere um momento, possivelmente tudo isto é um erro, talvez Deus nem sequer é Deus, possivelmente nem sequer há um Deus. Começando assim, destrói tudo, mas se tem fé genuína, então coloque sobre ela virtude genuína, logo ciência genuína, temperança genuína, paciência genuína. Vê você? Estamos progredindo. Agora, em 6º lugar, é a paciência, piedade. Agora, se temos que acrescentar piedade, que quer dizer piedade? Busquei em vários dicionários e não encontrei o significado, mas um dia estava na casa do irmão Jeffeis e o encontramos num dicionário. Piedade quer dizer temor de Deus, ou seja, ser como Deus. Depois de ter fé
virtude, ciência, temperança e paciência, então seja você como Deus. Você diz, irmão Brana, eu não posso fazer isso. Não se desanime. Sim, o pode fazer. Deixe-me ler as Escrituras para ver se você deve ser como Deus. Você sabe que a Bíblia diz, deuses sois. Jesus o disse em São João, capítulo 10, versículo 34. E por quê? Porque todas as coisas que estão em Deus estão em você. Agora, Jesus falando nas bem-aventuranças, disse, sede, pois, vós perfeitos. Que é isso? Perfeitos, como vosso Pai que estás nos céus é perfeito. São Mateus capítulo 5, versículo 48. Agora já temos subido até o 6º degrau para ter que fazer isso. Todas estas outras coisas têm que ser acrescentadas primeiro. E logo quando chegamos até aqui, Ele exige que sejamos perfeitos. O temor de Deus, filhos e filhas de Deus, isso é correto. Oh, quantas coisas poderia dizer sobre isso. Agora, vejamos outra referência para ver como devemos fazer isso. E Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Se recorda de ontem à noite? Não trata de tomar o lugar de outro. E outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos, diz assim, então a perfeição de quê? Dos santos. E quem são os santos? Os santificados. Amém. Aqueles que começaram aqui no fundamento da fé, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, o ministério de Jesus Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, a edificação, a construção, edificando, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Que segurança, à medida da estatura completa de Cristo. Aos Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.